por favor, pode mandar recado elogiando a camisa, porque foi com essa camisa que eu conheci Isabel, no lançamento do meu livro Que Sei de Lula, em Campina Grande, na churrascaria do Manel da Carne de Sol. Pois é linda, né? Aí você vai dizer, mas o Neumann está em situação difícil, não troca a camisa, é uma camisa tão antiga. Mas eu uso pouco que é para preservar essa lembrança agradável. Oi, agora vamos conversar coisa séria, né? Isso aqui também é sério. Hoje cedo, eu estava falando na Isabel, né? Isabel e eu ouvimos o Jornal da Manhã e depois eu li o registro no Antagonista a respeito da manchete da Folha, que foi assunto do nosso café da manhã. Deltan foi pago por palestra em empresa citada na Lava Jato. A empresa é a Neoway, do setor de tecnologia. Bom, a manchete podia ter sido o desleixo do governo federal que permite que o presidente da República seja hackeado por vagabundos como esse lá de Araraquara. Podia ter sido o assalto espetacular que mostra a ineficiência da polícia paulista com o roubo do ouro no aeroporto de Cumbica, mas não. Deltan foi pago por palestra em empresa citada na Lava Jato. Aí, com a versão do Deltan, eu entendi que quando o Deltan deu a palestra, ele ignorava que a empresa tinha sido citada pelo delator Jorge Luz. Ignorava por um momento, digamos, não foi por uma distração, porque estava de férias, mas porque a delação só foi feita 4 meses depois da palestra. Você pode até achar que a palestra teve um valor muito alto, você pode até achar que o Deltan não conta direito para onde vai esse dinheiro, grande parte vai, não. Qual é a percentagem que vai, mas a verdade é que o jornalismo que eu aprendi com João Batista Lemos, lá na Folha de São Paulo, é que uma informação dessas derrubava, não a manchete, derrubava a matéria publicada no jornal. 4 meses depois da palestra, ele descobriu que a empresa havia sido delatada e escreveu no grupo da Lava Jato. Dando uma passada de olhos nos anexos do Luz, vejam o que achei. Empresa de TI que veio apresentar produtos de TI para a LJ. E também, isso é um pepino para mim. É uma brecha que pode ser usada para me atacar. Porque dei a palestra, e para lá já também, né? Porque dei a palestra remunerada para a Neoway, que vende tecnologia para compliance e due diligence, jamais imaginando que poderia aparecer ou estaria em alguma delação agora negociada. E o que ele fez depois disso? Afastou-se imediatamente do caso. Qual é o grande pecado dele? Se declarou suspeito, coisa que, por exemplo, o Gilmar Mendes não faz. O Marco Aurélio Mello não faz. Grandes ministros do Supremo, os favoritos da Folha, né? Não fazem, a Folha não bota isso em manchete. Quero conversar com vocês. Na segunda volta, o Deltan Dallagnol, para ver o que fazer. Acho que é o caso de me declarar suspeito e não sei até que ponto isso afeta o trabalho de todos. Providência tem que ser redistribuída pelo colega da Procuradoria da República do Paraná e daí designar todos, menos eu, para assinar. Em seguida, todos os procuradores que tiveram contato com a Neoway imitaram o Deltan Dallagnol e se afastaram do caso. Eu ia até comentar uma coisa de prática de jornalismo, mas eu resumo a isso, as lições de jornalismo do Lemos, né? Numa dessa, a notícia morre. Você perdeu a notícia. Agora não era. Ela foi manchete até as 2h da tarde, quando a Folha substituiu essa manchete por outra, também relativa ao Deltan Dallagnol, dando conta de que os peritos, uma notícia exclusiva, né, uma notícia, um furo, de que os peritos tinham descoberto indícios da possibilidade concreta da voz de Dallagnol estar realmente nos registros que foram capturados por aquela quadrilha de mequetrefe, meia-boca lá de Araraquara, né? O jornal O Globo seguiu. A Folha é aliada, né? A Folha é parceira do Intercept Brasil e do Glenn Greenwald. O Globo não. O Globo, inclusive, leu nota para recusar a possibilidade de uma parceria. Mas o Globo seguiu a Folha. E às 2h da tarde, quando eu estava vindo para casa almoçar, eu vi no meu celular
que a manchete do Globo sobre o assunto era: Dallagnol fez palestra em empresa citada por delação na Lava Jato. Se era um furo da Folha, aí é outra lição de jornalismo. O Globo tinha que ter checado. E aí tinha que ter ouvido o Dallagnol. Porque eu tenho dito que o Greenwald não é jornalista. É um militante, é um propagandista. É um político, um militante. E usa toda a informação que ele tem em função dessa militância. O jornalismo de verdade, que ele diz que faz, e até eu quero em seguida fazer uma outra observação, vou lhe pedir licença, mas exige contraditório, vai ouvir a pessoa acusada, vai registrar a versão da pessoa acusada, vai desistir da notícia se a versão for sólida. Pois não, nem a Folha fez isso, nem o Globo. Eu queria aproveitar para contar para vocês que eu tenho lido muitas críticas depreciativas em relação a mim, pelo fato de que eu sou invejoso porque o Glenn Greenwald ganhou o prêmio Pulitzer. É verdade, ele ganhou o prêmio Pulitzer. Eu registrei isso no primeiro dia que eu falei nele. O prêmio Pulitzer é um prêmio seríssimo. Eu só queria dizer a essas pessoas que eu não posso nunca na vida ganhar o prêmio Pulitzer, mesmo que eu fosse o maior gênio da literatura, porque é um prêmio para literatura e imprensa em língua inglesa. E eu escrevo em português. Em português do Brasil, modéstia inclusa, eu ganhei o prêmio ESSO, que é o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro, de informação econômica, por uma matéria sobre o operário brasileiro. Ganhei o troféu imprensa do SBT por uma matéria esportiva. E, modéstia mais inclusa ainda, ganhei o prêmio de melhor livro de 2005, esse livro que a Isabel foi ao lançamento. Não era. Era a outra anterior, em 2005 eu não a conheci. É um romance chamado O que sei de... Não, é um romance chamado O Silêncio do Delator, que segundo meu amigo Dionísio da Silva, era premonitório em relação à Operação Lava Jato. Pois é, eu fui obrigado a vender aqui o meu peixe por um motivo muito simples, para ver se esse povo, que não adianta nada, né? Mas para esse povo saber que eu não ganhei o prêmio Pulitzer, porque eu não posso, eu não escrevo em inglês. E ganhei os prêmios que eu podia ganhar dentro da minha modesta participação na imprensa e na literatura. Bom, em relação a esse acontecimento da Folha, do Globo, eu resolvi adotar, como eu adotei ontem uma frase do Mário Sabino, do Antagonista, dois parágrafos de um artigo brilhante do Diogo Mainardi, que é um outro sócio do Mário no Antagonista, publicado na revista Cruzoé. Eu vou aqui citar para você, vou ler. Os vazamentos verdevaldianos implodiram a imprensa. Para tirar da cadeia Lula e seus comparsas, uma turminha mais desavergonhada entregou-se a estelionatários que saquearam telefones celulares de centenas, milhares, de pessoas. Não se trata apenas da Lava Jato, portanto as mensagens hackeadas podem ter alimentado uma rede de golpistas e chantagistas. A Polícia Federal ainda está investigando quem intermediou os contatos entre estelionatários e jornalistas e quem financiou a falcatrua. Não é improvável que algum aloprado da imprensa seja preso. Eu vou comemorar, claro, porque os criminosos devem ser expurgados da profissão. Ao mesmo tempo, a imagem do jornalismo, mancomunado com a bandidagem, contamina e emporcalha todos nós, inclusive eu, ele, inclusive o Augusto Nunes, o José Roberto Guzzo, o pessoal do Pingo nos Is, as raras cabeças com um mínimo de lucidez nessa hora difícil do Brasil, né? Eu até ia dar aqui uma aulinha sobre liberdade de imprensa, mas só para esclarecer a você que essa história que o Greenwald, olha a liberdade de imprensa permite que ele mantenha a fonte sob proteção. Ou seja, a Constituição garante o sigilo da fonte. Não dá a ele o direito de publicar mentira. Ou seja, se for comprovado que houve qualquer falsificação, qualquer edição na divulgação das mensagens, por enquanto supostas, e eu passaria a dar crédito a elas quando elas forem devidamente acreditadas na perícia que a Polícia Federal deve fazer sobre elas não devem ser extintas, apesar de atingirem
a vida pessoal de muita gente, isso é um absurdo, que os coleguinhas jornalistas que estão aí chafurdando deviam pensar nisso também, do absurdo. Por exemplo, o jornalista que tem a vida devassada, como teve o Reinaldo Azevedo, devia pensar um pouco nisso antes de ficar procurando as coisas nessas hackeagens em geral, né? Já que eu falei aqui na Cruzoé e no Antagonista, eu quero me referir à Folha. A Folha de São Paulo, que publicou essa manchete, teve esse comportamento, que é parceira do Dallagnol, publicou o melhor artigo dessa semana. É o artigo de Joaquim Falcão, chamado O que Tanto Conversam. Não é sobre esse assunto, mas é sobre um assunto mais grave, que é o domínio do Supremo pelo banditismo. O artigo dele é um toque de sutileza, mas que você vai entender. O que tanto conversam. Festas têm uma função na definição de justiça. E agora o que eu disser aqui é texto do professor Joaquim Falcão, que foi presidente da Fundação Roberto Marinho, que é da Academia Brasileira de Letras e da Fundação Getúlio Vargas. É doutor em Direito. Joaquim Falcão, impresso na Folha, página 3 hoje. Dos três poderes, o judiciário e seus tribunais é o que oferece mais festas. Festas para todos os gostos, ano inteiro. Para quê? Por quê? Não são gratuitas. Têm uma função na definição de justiça. Medalhas, títulos, honra ao mérito, jantares de adesão, comemorações de promoções, aposentadorias, remoções, almoços que iniciam seminários, coquetéis que encerram, prêmios, recepção a ministro do Supremo, a outro também, discursos, conferências, palestras, idas a resorts, comitivas no exterior, festas presenciais, é claro, não são virtuais. Um abecedário que não acaba em Z. Se Gilberto Freire fizesse a sociologia destas festas, começaria perguntando: quem vai? Quem não vai? Para quem são? Vão os magistrados, desembargadores, ministros, procuradores, subprocuradores, presidentes de tribunais, corregedores e cônjuges. Sim. Vai toda a hierarquia, relatores, conselheiros, peritos, assistentes, famílias, advogados, muitos e muitos advogados. Vão, sobretudo, as partes, com grandes processos pendentes. Os advogados de milhões de pequenas causas não são convidados, né? Mas o que tanto conversam? Servidores públicos, donos de cartórios, partes, juízes e ministros. Não é sobre teorias judiciais, versus Alexi ou Pontes de Miranda. É sobre processos para serem julgados. A pauta da próxima sessão, despachos auriculares, pedidos de vista. Jovem juiz é apresentado ao desembargador que vai votar ou não a sua promoção. Desembargador apresentado ao governador que vai escolher na lista tríplice. Pedidos de audiência. Procuradores alertando os juízes e vice-versa. O despacho vai ser publicado quando? O coquetel judicial é o mercado das informações judiciais potenciais. Lembra o mercado da praça de Jeman El Fna, Patrimônio Cultural da Unesco em Marrakech. Tudo é informação, a linguagem corporal, o grupinho, tudo interferirá, sublimarmente ou não, no processo. Citar jurisprudência ou doutrina, com um prosseco na mão, já é uma pista. Criticar o potencial voto do colega, outro. Prorrogar prazo, também. Gilberto Freire não seria unilateral. Festa é também fraternidade, celebração de conhecer os colegas, formular empatias intelectuais. Alianças inter e extrapolíticas, de reforçar o sistema de relações profissionais, diria Luhmann. Mas tudo vai depender das conversas. Será que nela se respeita o artigo do Código do Processo que proíbe um processo passar à frente do outro?
Ou o artigo da lei orgânica da magistratura nacional que proíbe o juiz de se pronunciar sobre processo seu ou de colega. O processualismo proto-formalista, tão em moda, proíbe conversas, independentemente dos resultados, proíbe a forma, independentemente do conteúdo, proíbe a boa-fé, a descontração, e, no entanto, se conversa, se ouve, se pratica a boa-fé. Um coquetel é humano, demasiadamente humano para ser codificado, demasiadamente fugaz para ser punido. No final, cada um recorta a conversa como lhe apeteceu. O importante foi o ouvir e não o falar. E se as conversas fossem gravadas e vazassem? O coquetel seria contra o devido processo legal, imparcial e inconstitucional. Anulam-se os processos. O coquetel, não é genial? Olha o aplauso da Isabel. Joaquim é genial! E eu digo isso aqui para vocês. Eu vivo falando nos converscotes de Brasília, desde que eu comecei a escrever na minha vida. O Joaquim faz com um brilho que eu nunca tive. Morro de inveja, mas tenho que morrer de inveja, porque eu não tenho o talento que ele tem. Agora, tenho o talento e a boa intenção de ler para você. Leio para você. Agora, você identificou isso tudo com essa hipocrisia de querer crucificar Moro e Dallagnol porque conversaram no tal do Telegram. Não é isso? Então, é isso aí. Bom, comemorando meus 261 mil inscritos, né? 261.100, né? Já passei. E eu comemoro também o meu 1 milhão de acessos ao www.neumann.com e lhe desejo um bom sol, uma boa tarde de sexta breja. E se beber, não dirija. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.